eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar hoje, na verdade eu quero trocar uma ideia com vocês, quero ir para a resenha de futebol como sempre, mas eu tenho uma pergunta. O que está trazendo mais problema para o Grêmio? Qual é o maior problema para o Grêmio hoje? É o tático do Renato ou é o físico do preparador Márcio Meira? Como eu digo, a preparação física tailandesa do Grêmio, afinal de contas ele estava nas últimas 5 temporadas trabalhando no futebol da Tailândia. É essa resenha que eu quero com vocês agora. Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal aí, aperta o sininho para receber as notificações, espalha nos grupos de WhatsApp, traz a galera aqui pra gente aumentar a bagezada aqui, tá fechado? Vamos lá pra prática então, tá bom? Tática ou parte física? O que tá faltando mais para o Grêmio? Eu vou colocar algumas situações do que eu penso e eu quero a participação de vocês aí nos comentários. Seguinte, eu penso que o Renato não está conseguindo tirar mais nada taticamente do Grêmio, porque a questão tática ela tem a ver justamente com a estratégia, como é que você monta o teu time para que esse teu time possa ter vantagens em relação ao adversário. E vou começar pela parte boa do Renato. Setembro de 2016, quando o Renato chegou para assumir o Grêmio, depois que o Grêmio tinha sido deixado já muito bem trabalhado, com um futebol que já era um futebol envolvente do Roger Machado, mas o Renato chegou e ele colocou algumas pitadas de competitividade, mas também na parte tática do Grêmio. Por exemplo, quando o Roger Machado chegou no Grêmio, pegando o time do Filipão, tinha uma figura fundamental no time que andava muito, que dava recomposição, que fazia gol, que tinha força, que tinha habilidade, que se chamava Juliano. Aí o Juliano foi negociado com o futebol do exterior. E aí o Roger teve um trabalho danado, botou até o Negueba naquela função e não deu certo. Chegou o Renato, pegou o Ramiro, que na época do Filipão jogava como lateral direito, até depois teve uma lesão, acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho, ficou muito tempo fora. O Renato foi lá, pegou o baixinho Ramiro, botou naquela posição e opa, surgiu novamente uma função tática fundamental para o Grêmio. Mérito para o Renato. Aí passou o tempo, sai o Ramiro, vai jogar no Corinthians, e o Renato começa a buscar de novo quem que ele colocaria ali. O Grêmio contrata o Marinho e o Renato tenta tirar do Marinho algo que o Marinho não tinha, que é a recomposição e marcação, não dá certo, e aí o Renato vai lá e méritos para o Renato de novo na parte tática. O Renato pega o Alisson, que era um atacante pela esquerda a vida inteira no Cruzeiro, inclusive na base, e transforma num atacante pela direita e com esse poder de recomposição para fazer a função que era feita pelo Juliano e depois pelo Ramiro. Méritos para o Renato. Outra coisa, o time do Roger Machado, além de competitividade que faltava porque acabou não ganhando título, se cobra muito isso do Roger, eu discordo um pouco, mas tudo bem, é um fato da maioria. Só que tem um detalhe, o Renato ele consegue terminar com uma dificuldade que o Grêmio tinha, que era o Grêmio tomando gol de bola aérea. E o Renato vai lá, reposiciona Jeromel, reposiciona Kahneman, dá uma cara nova para esse time e as coisas começam a andar de novo. Mérito do Renato de novo na parte tática. Só que ultimamente, o que o Renato faz quando tem a ver com a questão tática de modificar o jogo? Outro dia ele sacou o Lucas Silva contra o Atlético do Paraná e botou o Diogo Barbosa como volante. E o que mais tem me incomodado nos últimos jogos é que a mudança tática do Renato, ela tem duas vias. Ou ele tira alguém e coloca o Tassiano, que não muda nada pela parte técnica também do Tassiano, ou o Renato vai lá, abre um buraco no meio campo, começa a tirar os volantes, os meio-campistas e empilha atacante. Só que daí ele não tem transição, né? Porque daí você tem um sistema de zagueiros, o miolo de meio campo ele sacou e empilhou atacantes. Então você não tem essa transição dos três setores, que é o sistema defensivo, o sistema de criação e o sistema de ataque. Então o Renato peca na parte tática. Vou chegar na parte física, porque eu penso que o Grêmio, de certa forma, depois de 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Grêmio começa a cansar. Ah não, mas é em função da pandemia, mas é em função do grupo que não tá... Cara, tá todo mundo com esse problema da pandemia, e mesmo assim você vê times que daqui a pouco pecam tecnicamente, mas que sobram fisicamente. O Grêmio tinha um preparador físico que era nas horas vagas, preparador físico também da seleção brasileira, que é o Rogério Dias, o Rogerinho, que hoje está no Bahia. O Renato teve um problema interno com o Rogério Dias, isso é uma informação já de muito tempo que eu trago aqui. Teve um problema e ficou mais ou menos assim, ó, não tenho mais como trabalhar com esse preparador físico. E aí o Renato vai lá e pede a saída do Rogerinho. O Rogerinho sai e o Grêmio começa a cair de produção. Mas o Renato indica alguém. E o presidente outro dia falou numa entrevista coletiva ao presidente Romildo, a questão da preparação física é problema da comissão técnica, porque foram eles que colocaram essas pessoas lá. Foi muito claro o presidente Romildo nesse ponto. Por quê? Confirmando essa informação que eu já tenho de algum tempo. O Renato tirou o Rogério Dias, e aí o presidente disse para ele, beleza, quem é que você vai colocar no lugar? E aí o Renato indica o Márcio Meira. Nada contra o Márcio Meira, eu confesso a vocês que eu não conhecia ele, só que o Márcio Meira chega para o lugar do cara que era
preparador físico da seleção brasileira, e o cartel, o currículo do Márcio Meira é o seguinte: desde 2015 ele estava no futebol da Tailândia. Cara, o que o futebol da Tailândia pode ter de tão importante? Eu não estou sendo contrário ao cara trabalhar lá. Beleza, ele estava ganhando a vida dele, foi oportunidade, está tudo certo. Mas 5 anos da vida dele, ele ficou afastado do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Que cultura que ele empregava nos últimos 5 anos na Tailândia que podem servir nesse momento para o Grêmio? Então a minha bronca é essa, a parte física do Grêmio fica muito claro. E sabe que em determinado momento, conversando com pessoas mais experientes, aí, com ex-jogadores, ex-treinadores, eu sempre pergunto isso: vem cá, a parte tática, se ela estiver desajustada, ela vai implicar também na questão física? E a resposta é sempre sim. Por quê? Porque ela causa um desgaste excessivo. O jogador corre errado, o jogador está mal colocado, então você tem um desgaste excessivo. A parte tática do time é como se ela funcionasse como uma engrenagem. O melhor Grêmio lá de 2016, de 2017, do começo de 2018, era um Grêmio muito forte taticamente, porque era um Grêmio que jogava o tempo inteiro com marcação alta, que induzia o adversário ao erro, e aí fazia isso porque estava com a parte tática afiada e porque tinha bom preparo físico. Uma coisa está ligada à outra. Então, nesse momento que a gente olha para a beira do campo, e aí o Renato, outro dia tem uma outra mudança também que me chamou muita atenção, se eu não me engano foi contra o Botafogo, em que o Renato, ele coloca, o Bruno Cortez estava no banco, ele tira o PP e coloca o Bruno Cortez no jogo, e aí ele pega o Diogo Barbosa e transforma num ponteiro esquerdo. Olha só, o Diogo Barbosa foi contratado porque o Renato exigia a contratação de um lateral esquerdo, mas aí o Renato transformou ele num ponteiro esquerdo. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Renato botou o Diogo Barbosa na vaga do Lucas Silva, como volante. Aí eu já não estou conseguindo entender mais nada. Que explicação tática é essa que a gente não consegue enxergar? E eu não consigo ver, por exemplo, pegando só um jogador, o Tassiano, mudança tática alguma para ele entrar. O Tassiano entra para fazer falta e para correr, por vezes desordenado. Mas eu quero saber, eu já manifestei as minhas opiniões, e você sabe nos meus espaços, tanto na rádio quanto na TV Bandeirantes. Eu quero saber de vocês. Qual é o maior problema do Grêmio hoje? É o problema tático, que tem a ver com o Renato Portaluppi, o treinador, ou é o problema físico, que tem a ver com o Márcio Meira, que é o preparador físico? Responde pra mim aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.